Não é normal guerra na mente, dúvida. Não é da agora. Alguém está bem, mas pouco mais se deslancha em um esfriamento, em um desapontamento, em uma frieza, em uma... Meu Deus! Então não é uma opção, é necessidade. E entender que a igreja, quem é igreja? Eu, você, estamos em combates, estamos em guerra. É um momento crucial. Pastor, porque é um momento crucial? Jesus está às portas. Paulo escreve para Timóteo, medita, luta comigo como um bom soldado de Cristo. Ei, Timóteo, soldado não se embaraça, não perde tempo com coisas que não edificam. Soldado não perde tempo com coisas vãs. Soldado não perde tempo, irmão, tempo como fala aqui as Escrituras, desperta do que dorme. Será que você entende que você está em uma guerra? Será que você entende que você está em um momento que é crucial você ficar firme, que é importante você estar entendendo quem é que você está combatendo? Nosso inimigo não é visível. O nosso inimigo, ele é invisível. E Paulo, ele fala aos irmãos de Efésios em uma linguagem que ele, por passar muito tempo preso, ele vai ver o comportamento dos soldados romanos. Paulo, ele vai ficar muitos anos preso e ele vê como um soldado se veste, como um soldado se comporta em meio à guerra, em meio ao combate. Paulo, ele olha e entende. E é justamente nesse momento aqui que Paulo, observando isso, ele vai fazer uma comparação. Assim como um soldado se reveste com as suas armaduras para a guerra, assim o cristão tem que se revestir com as armaduras de Deus para estar firme no combate. Então Paulo, ele olha ali o soldado romano e ele vai fazer uma comparação. E ele manda uma carta aos irmãos de Efésios dizendo: olha, estamos em guerra. E na guerra o soldado, ele tem que estar se utilizando de toda a armadura que Deus está colocando à disposição da igreja. Será que você tem tomado toda a armadura de Deus? Ou será que você só tem usado algumas peças? Pastor, é necessário, é crucial, meu filho. Será que eu tenho que usar tudo mesmo? É óbvio que sim. Quando Paulo ele escreve isso aqui, irmão, eu estava estudando as guerras medievais, que são as guerras mais antigas, e eu olhando, eu estudando e vendo alguma coisa, porque quando você começa a ler em Efésios, Paulo fala de revestimento, de espada, de escudo, de couraça, e a gente vai tentando, a gente vai estudando para a misericórdia de Deus, para entender, né? A gente vai buscando algumas coisas, caçando, lendo, e a gente vai descobrindo algumas coisas.
existia a armadura, existia uma roupagem. Antes da armadura, ele vestia uma roupagem, uma roupagem. E essas roupas eram feitas com linho ou com lã. Essa roupagem antes da armadura dava para o soldado se deslocar na guerra facilmente. Não somente isso, mas também essa roupagem antes da armadura, ela também aliviava o impacto da armadura no corpo do soldado. Também não só aliviava, mas também quando ele era atingido, essa roupagem amaciava o ataque quando ele recebia. E a gente lendo, e a gente vai entendendo que Paulo queria ministrar aos irmãos. Então, antes da gente entrar na armadura, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Antes da armadura tem que ter uma roupagem, para depois receber a armadura. E eu olhando e vendo aqui, e é verdade. Você vai ver, irmão, que no capítulo 6, Paulo ele não começa falando imediatamente da necessidade das armaduras. Ele vai falar algo antes. Ele vai falar algo antes, para depois ele entrar nas armaduras. E eu entendi que é justamente essa roupagem que vem antes da armadura. Vamos ver aqui algumas coisas, irmãos. Eu não vou puxar muito, porque eu quero terminar aqui cedo, porque a gente entende que tem muita água, mata a sede, você tem que ficar com sede. Então, por favor, preste atenção nisso aqui, ó. Antes do capítulo 6, Paulo ele vem dando umas orientações. Você observa isso? Olha no capítulo 5, no versículo 33, que aqui Paulo diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher tenha reverência ao seu marido. Olha aí o capítulo 6, e olha a gama de coisa aqui: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o princípio de mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito na terra. Vós pais, não provocai a ira ao vosso filho, mas criamos na doutrina e na amonestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há exceção de pessoas. Mas Paulo também ele vai falar outras coisas no capítulo 3 também. Ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo veículo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também for chamado
em uma só esperança. Aí lá ele vai continuar no capítulo 4 ainda, a partir do versículo 25. Pelo que deixar a mentira falar e a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aí ele continua: e mirai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não mergulhar o diabo. E a gente lendo e entendendo, irmão, algumas coisas, e aqui, olha que aplicação e olha o que Paulo quer dizer. Antes da armadura vem essa roupagem, para que depois venha a armadura. E aqui é uma coisa que a gente tem que entender: o que adianta você ter a armadura e não ter essa roupagem? O que adianta você ter a armadura e como é que está o seu casamento? Estamos vivendo em um tempo, irmão, que muitas das vezes nós estamos vendo algumas coisas que estão perdendo os princípios. Antes da armadura, eu preciso dessa roupagem. Me diga uma coisa: o que adianta ter uma armadura, mas se a mulher hoje não respeita mais o marido? O amor do marido já não tem mais aquele fervor pela sua esposa. E ele vai continuando: olha que coisa linda. Vós, filho, obedecei os vossos pais, honra o vosso pai. O que adianta ter uma armadura se está faltando respeito com o pai, se está faltando respeito com a mãe, se está faltando obediência? O que adianta ter uma armadura se Efésios 4, 25 está dizendo que nós não podemos mentir? Alguém vestido da armadura, mas tem o espírito da mentira. Ele ainda fala que nós precisamos entender, guardar o veículo que é o Espírito Santo, que produz a paz. O que adianta ter um revestimento, ter essa armadura, mas não ter paz um com o outro? Eu não posso colocar armadura senão antes ter essa roupagem. O que adianta colocar uma armadura e ter uma aparência mais dentro é outra coisa. Como é você no seu trabalho? Você honra o seu patrão? Olha o que Paulo está dizendo: vocês têm que servir o patrão como vocês servem a Deus, com honestidade. Você não engana o seu patrão, você não quer ver a falência dele, você não é desonesto com ele. Sirva ao homem não só de aparência, não só como esteja na frente, mas sirva como estiver servindo a Cristo de todo o coração. Versículo 5, capítulo 6. Não adianta ter uma armadura e viver em fingimento. E olha que também isso vale para os patrões, os chefes. O que adianta alguém ter uma armadura e maltratar aqueles que são o seu empregado? Explora. Então, antes que eu venha colocar a armadura, eu preciso me consertar e ter uma roupagem para que a armadura não venha trazer um impacto pior para a minha vida. E é isso aqui que a gente precisa aprender e começar a praticar na nossa vida. Brechas. A armadura, irmão, tem brechas. Se as coisas não estiverem alinhadas, eu não vou poder estar
justamente a sua vida alinhada com o seu próximo, alinhada com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, é alinhada com o seu irmão, é alinhada com aquele que serve, é alinhada com aquele que lhe obedece, tudo debaixo da obediência de Cristo. Aí você vai ver que Paulo aí começa a tratar da armadura, mas antes vem uma roupagem que é preciso o cristão usar. Você acha que quando Naamã tirou a armadura, ele ficou nu? Ele ficou com a roupagem. E essa roupagem lhe dava condições de se agachar e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha, quando Davi ele vai para o campo de batalha, Davi ele vai, Saul ele fala das qualificações do gigante. É um cara entendido, é um cara de guerra, já tem costume de ir para a guerra. Você é criança, quando Davi chega lá no campo de batalha, Davi vai dizer: você tem escudo, você tem lança, você tem tudo, mas você é incircunciso. O que é isso? Ele não tinha roupagem, a sua armadura não lhe segurou. Um cristão, quando tem a roupagem antes da armadura, irmão, vai lhe dar firmeza, vai lhe dar caráter. Você está entendendo? E com essa roupagem, justamente isso, eu tenho que amar a minha mulher, eu tenho que obedecer o meu marido, assim como eu obedeço a Cristo. Que fala referência, mas na Bíblia vai falar: respeite o seu marido. Uma mulher que está de Deus, que tem, eu estou vestindo a armadura, mas não obedece o seu marido. O marido que está vestindo a armadura, mas não ama a sua esposa. O filho que está vestindo a armadura, mas não obedece, não honra pai, não fica de pé. A armadura de Deus não é dom do Espírito Santo. A armadura de Deus é o que Deus está oferecendo para a igreja. Você não vai ver os dons, aqui é dom capacete, é dom espadão, não. Os dons estão lá, amor, né? Você sabe qual é o dom. O que é isso aqui? É o que Deus está disponibilizando para a igreja estar revestida na guerra. Então, antes de eu vestir a armadura, eu tenho que me alinhar com a roupa que vem antes da armadura. Será que nós estamos vestindo essa roupa mesmo? Ou só estamos interessados em colocar a armadura? E está aqui, ó. Quando chega no versículo 10 do capítulo 8, ele vai dizer: no demais, irmão meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Ele é vestido de toda a armadura, e ele entra nas armaduras. Mas primeiro ele fala dessa roupagem, que fala de uma vida alinhada com Deus e com para o seu próximo aqui na terra. Se não tiver essa roupagem, aí ele vai se revista de toda a armadura, para que possa estar firme. Firme contra as astúcias ciladas do diabo. Você acha agora, porque Paulo está tratando espiritualmente. Paulo ele pega o exemplo dos soldados romanos, como ele se veste, e aplica para a igreja, mas é no mundo espiritual. Quando ele fala aqui do revestimento das armaduras, ele não está falando que agora que eu tenho, poxa, quer dizer que eu tenho que usar um escudo daquele, será que eu tenho que agora usar um capacete daquele, que eu tenho que usar uma coraça? Não, irmão, não é isso que Paulo está falando exatamente. Ele está falando da eficácia das armaduras que os soldados usavam naquela época, e que se o crente se armar espiritualmente, ele vai ficar firme na hora da guerra.
Ele vai entender quem é o seu inimigo. Ele vai entender quem é para ser acertado. Ele vai entender quem é que tem que ser derrotado. Ele vai entender quem é verdadeiramente o seu inimigo. Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosa em Deus. Será que eu estou identificando quem é o meu inimigo? Será que eu estou identificando qual é as armas que eu tenho que usar na batalha? Será que eu estou sabendo qual é a estratégia do inimigo contra a minha vida? Ele vai dizer o seguinte: firmeza, para que você possa se sair das ciladas do diabo. Qual é a cilada do diabo? Enganar. Ele é ludibriador, ele é mentiroso. A Bíblia deixa muito bem, ele é serpente, ele é considerado como um leão, mas não é leão, mentiroso, ele se finge. Aí Paulo ele vai identificar algo muito importante para a igreja de Efésios. Vocês não têm que lutar contra sangue e contra carne. Está identificando que os irmãos de Efésio estavam precisando abrir os seus olhos espirituais e se revestir das armas espirituais. Porque quando eu entendo e quando eu identifico o meu inimigo, eu não vou gastar as minhas forças, as minhas energias em outro lado. Exemplo: quem trouxe aqui um lenço? Trouxe um lenço aí, tem um lenço. Eu não trouxe o meu hoje aqui. Trouxe o que, Fábio? Você trouxe? Eu quero fazer um exemplo aqui. Eu acho que eu já fiz uma vez aqui. Sabe o que é colocar contenda? E se nós não vigiarmos, muitas das vezes nós vamos ser marionete do diabo, balançando, sendo usado. O touro é para acertar o pano, mas não acerta. O toureiro quer dizer, mas acerta o pano. E quantas das vezes o nosso alvo está sendo mudado? Quantas das vezes o alvo é para acertar no diabo, mas eu quero acertar nela. É para acertar no diabo, eu quero acertar nele. Não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa guerra aqui é contra o mundo espiritual. Sabe por que nós estamos gastando as nossas forças? Sabe por que nós estamos estamos perdendo as guerras? É porque o alvo está errado. O alvo está errado. Não, mas é por quê? É porque eu tenho que acertar nela, porque ela sentou na cadeira que eu sinto todo dia. A cadeira dela naquele lugar dele. Não, pastor, eu não estou bem por causa do fulano, Cristiano. Não, você não está bem é porque você está faltando se revestir. Não, você não está bem e a culpa não é de ninguém não, irmão. Talvez o que precisa, muita gente abrir os olhos espirituais e entender Deus me dá discernimento. Porque está nascendo um sentimento contra o meu irmão, está nascendo um sentimento contra a minha irmã. Senhor, me dá discernimento que isso aqui não é energia. Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9 que ele tinha um alvo. Ele não combatia no vento, ele tinha um alvo para acertar. Nós temos um alvo. Quem é, pastor? É o dia, é o diabo. Você não tem que lutar com ele, pastor. Contra quem eu tenho que lutar? Contra
E aí? Eu estou identificando quem é o meu inimigo? Será que eu estou lutando com as armas adequadas? Será que eu estou tendo êxito? Será que eu estou conseguindo vencer? O que Paulo está dizendo aí? Precisamos entender quem é o nosso inimigo. Precisamos entender qual é o nível de guerra, qual é o nível de batalha. Cada potestade que eu citei aqui tem um nível de guerra, tem um nível de batalha. Cada potestade aqui que eu citei, ele tem as suas armas diferentes para combater contra a igreja. Tem espírito que domina país, tem espírito que domina cidades, tem espírito que domina lugares específicos. Você está entendendo? Então quer dizer, pastor, o que é que o Senhor quer dizer? Jesus, Ele próprio diz, é Jesus que vai dizer. O inferno é organizado. Quando é que nós começamos a se desalinhar? Um soldado, quando ia para a guerra, ele ia alinhado. Eles iam com um plano de batalha. Você já assistiu aqueles filmes? O exército ia para a guerra, todo mundo matado na frente, vai para cá, vai. Não, era todo unido, colado com um escudo aqui. Bora. Eles iam marchando juntos, unidos, em direção à batalha. E o inimigo não tinha isso. Outra estratégia que eu estava vendo, que era justamente um esquadrão de soldado, que na frente ia dois, ia fazendo um triângulo, uma ponta, e ia devastando o exército. O que é isso? Organização. O que é isso? Alguém que está entendendo que precisa de estratégia para poder vencer. Você está entendendo? A igreja, se você pedir estratégia para Deus, como é que eu faço nessa guerra? Deus, qual é a estratégia? Deus, qual é a posição que eu tenho que tomar? Deus, Ele vai me dar estratégia. Deus, Ele vai revelar com quem você luta, com quem você está lutando. Por isso que Ele vai dizer, para que fique firme, estais pois firme, versículo 14, estais pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido a couraça da justiça. Me diga uma coisa, irmão. Um soldado, olha aqui para mim, um soldado quando vai para a guerra, ele não só coloca as suas armaduras na frente, ele coloca a armadura que envolve todo o seu corpo, porque ele pode ser acertado de vários ângulos. O soldado, ele não vai só para frente, às vezes ele tem que ver quem está nas suas costas. Para que a couraça? Ela é que protege os pulmões, o coração, é que protege a parte do meio, do tronco, do corpo. É ali que estão os órgãos mais importantes do ser humano. Olha como o soldado ele tem estratégia. É o coração, é o pulmão, é o fígado. Órgãos esses que, sendo acertado, leva à morte imediatamente. Foi pregado aqui domingo. Ninguém morre espiritualmente da noite para o dia, não, irmão.
calçando os pés na pregação do Evangelho de paz. Paz. Irmão, eu quando brincava de bola, eu colocava parafuso esqueci o nome, nas travas. Achou porque o senhor colocava parafuso para ter mais aderência, não escorregar. Nas sandálias do soldado tinha aderência, para na hora da guerra ele não escorregar. O diabo ele dá rasteira, irmão. Cuidado para não escorregar. E aí, pastor, coloca aderência, coloca lá nas tuas sandálias, para cada passo que tu der, tu ficar firme e avante. Porque o diabo ele quer que você pare, não pregue mais, não cante mais. Vai, estacionamento. Quantas pessoas começaram bem? Quantas pessoas começaram animadas, pregando, cantando? E aí, deixou de calçar as sandálias, feriu os pés, está parado. Não, vai para a igreja hoje não, estou cansado. Vai para o culto, não, hoje não, estou cansado. Porque o inferno quer parar a igreja de todas as formas. Olha o que Deus está dando para a igreja. Sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamáveis do inferno. Olha aqui para mim, irmão. Naquela época, os soldados, quando queria causar um estrago pior, eles usavam duas coisas. Eles pegavam uma atadura e colocavam piche, acendiam o fogo, e aonde ela alcançasse, aonde ela chegava, queimava tudo. Outra forma, ele pegava a ponta da flecha e molhava com veneno. Veneno esse que, atingindo o soldado, ia paralisando todos os seus órgãos. Você está entendendo? O veneno da cobra, qual é o órgão que ele atinge primeiro? Os olhos. Quando o veneno da cobra, principalmente da cascavel, quando a pessoa é atingida, ela vai perdendo a sua visão devagarzinho. Depois, os rins. Você está entendendo? Vai matando os órgãos devagarzinho. Por que eu tenho que usar o escudo que tem o poder de apagar os dardos inflamáveis? Porque a Bíblia fala dardos inflamáveis, porque atingindo inflamava as pessoas com doença. O que é que o diabo está querendo fazer nos últimos dias? Lançar dardos para deixar as pessoas enfermas. E precisamos estar muito atento. E como era feito esse escudo naquela época, não era escudo de ferro, não tinha ainda. Era de madeira revestida com couro. E antes deles ir para a batalha, eles deixavam aquele escudo de boi na água. Deixava lá a noite todinha. Aí quando o escudo encharcava, eles pegavam o escudo e iam para a batalha. Aí quando aqueles dardos vinham de fogo, na hora que batia no escudo, o escudo tinha água, aí apagava aquele fogo. O que Tiago fala, irmão? A nossa língua, ela é excitada pelo inferno, e ela muda o pulso. Qual é o dardos? Palavras. Palavras, irmãos. Aí ali, ó. Palavras.
mas não. Um pouco mais está parando, que é isso, dardos que foram lançados. Dardos que são lançados todos os dias para poder nos parar, para poder nos entristecer na caminhada. Mas quando eu tenho o escudo da fé, que paralisa, que para todos os dardos inflamáveis, eu não paro, eu não desisto, eu não retrocedo. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Que é isso, pastor? É um entendimento que agora não é mais carnal, agora minha mente é de Cristo. A minha mente é de Cristo. A minha mente é de Cristo. E não abra 2 Coríntios para a gente poder ver e entender uma coisa aqui muito interessante. Deixa eu ver se é em 2 Coríntios aqui. Eu marquei aqui. Primeiro Coríntios capítulo 14. Capítulo 14, versículo 20, que diz aí, 1, 2, 3, irmãos, no demais, não sejais nu, mas sede meninos na malícia, e adultos no, você entende isso? Seja o que? Não sejais menino, não sejais menino no entendimento, não seja menino no entendimento. Se vem alguma coisa para embaraçar a tua fé, não seja menino. Opa, isso aqui é para parar. Opa, isso aqui é para me trazer, para me trazer confusão. Para me desviar da minha fé. Não seja menino no entendimento agora, mas seja menino na malícia e adulto no entendimento. Irmão, me diga uma coisa: o que tem de palavras, de mensagens maliciosas, que é para deixar você com raiva do irmão, que é para deixar você com raiva da irmã. Aí o que é que Paulo? Isso aí seja menino. Menino para dar raiva? Hein? Eu falei, irmão, quantas vezes você pode pegar o Davizinho, irmão? Pega o Davi não vai, Davi vai. Aí o cara vai lá, pá, não vai não. Aí Davi chora. Mas chorando ele vai abraçar a Caleb. Não é assim? Seja menino na malícia. Ou isso aqui é malícia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Chegou o momento da minha vida, da gente sabe se esforçar, ler a palavra, né? Isso aqui vai edificar a igreja, vai edificando a minha vida, e vai edificar a vida da igreja. Vamos lá, vai ser uma bênção. Mas tinha pessoas lá com mente doente. Não pense num prejuízo grande. No precipício eu ficava assim, meu Deus, não foi nada disso que foi falado. Ouvi a palavra, mas ouvi a palavra doente, irmão. Uma mente maliciosa, uma mente assassina, uma mente perigosa. A gente trazendo a palavra com boa intenção, dizendo lá, vamos lá, irmão, é isso que tem que fazer, irmão, é essa posição. Aí a pessoa estava lá ouvindo, mais doente, saindo da igreja, rapaz, o pastor pregou isso aqui, o pastor desvirtuando tudo que o pastor pregou. E pouco mais, irmão, aí come visita, irmão, o que está acontecendo? Irmão, que negócio é esse aqui? Irmão, o que está acontecendo isso aqui, irmão? Não, porque o senhor pregou isso aqui é comigo.
vendedor que tem em mim, aconteceu aqui, meu Deus, explode, e irmão, pense. Tem dia da gente passar o dia todo e de manhã cedo, e meu irmão, pelo amor de Deus, no meu ouvido, isso aí, seja criança, isso aí é malícia, isso aí é falta do capacete da salvação. Irmão, no meu ouvido, isso aí não. São pessoas doentes que distorcem a palavra de Deus quando ela é ministrada. São pessoas doentes que estão contaminando, convenendo e deixando outras pessoas doentes. Dardos inflamáveis. Olha, capacete da salvação, capacete da fé. Eu preciso estar usando o capacete da fé, porque vai ter coisa que eu vou ouvir e pode atrapalhar a minha caminhada. Tem coisas que talvez você esteja guardando até hoje, que está atrofiando o teu crescimento, está atrofiando o teu desenvolvimento na igreja, está atrofiando o teu dom, o teu talento que Deus te deu. Porque viu mensagem, e aí pastor, não, é falta do capacete da salvação. Porque o cristão, quando está com capacete, vai ouvir, mas não se embaraça, vai ouvir, mas não vai descer no coração, vai ouvir, mas não vai levar mal, eu não vou ter raiva do meu irmão porque você está falando isso, não. Dê licença, eu tenho mais o que fazer. E não pense, irmão. Para poder tirar aquele veneno, irmão, não foi um dia, 2 dias, não. Irmão, pense que foi, olha, irmão, foi mais de um mês. Vamos lá. Bora lá, é campanha, bora lá. Sabe, irmão, aí devagarzinho, sabe, Deus, aí você vai pedir estratégia, Deus vai te dando, você vai sabendo quem vai visitando, aí até teve um momento, Deus me dá sabedoria para mim poder falar de tão inflamada a pessoa está. Quando a gente chegou numa banca ali, hoje ela é diaconisa, príncipe de Deus. O pastor Roberto chegou e nós chegamos lá, se balançando na rede, o pastor falando, ministrando, meu Deus, e ela lá, se balançando. E eu, Jesus, como é que vai ser isso aqui? Meu Deus. A gente lá, bora lá, irmão, vai dar certo. Que é o Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado, para poder segurar a palavra, ele tinha que usar o teu escudo, o cinto. Para poder segurar a espada, tinha que ter um cinto. E cinto, o que é? É honra. Cinto é honra. Quando o Pedro está preso, o que foi que tiraram? A espada, o cinto, a capa. Quando Jeremias, Deus fala para Jeremias, pega o teu cinto, vai lá em terra. Vai lá em terra. Tantos dias, vai lá e tira. Como era que estava o cinto de Jeremias? Deixa comigo. Acaba, agora vai lá. Assim como esse cinto está, assim está você diante de mim. O cinto é honra. Segura a espada, a palavra. Se você não tiver honra, você pode pregar, você pode falar, ninguém vai ouvir. Se você não for honesto no seu negócio, você pode pregar, ninguém vai ouvir. Porque antes da palavra tem o que? A honestidade. Antes da palavra tem que vem a sua vida. Começa seus negócios. Lá fora, você é honesto, você compra e paga. Como é que está a sua vida dentro da sociedade? O que é que os outros estão falando? Então veja a necessidade. Veja a necessidade que nós precisamos entender, usar debaixo de um entendimento. Aí o que vai acontecer? O cinto segura a espada. O cinto segura a espada. Tem cinto, tem honra.
falou